desculpa. Agora eu vou aprender a usar os porquês. Tô cansada de falar, me confundir e me ferrar. Eu já sei que são 4 tipos, espera que eu vou relembrar. O separado é só pra perguntas e se tem acento põe lá no final. O separado é só pra perguntas e se tem acento põe lá no final. O separado é só pra perguntas e se tem acento. O separado é só pra perguntas e se tem acento põe lá no final. Poderosa nota 1000, agora só faltam 2. Conjuntinho eu respondo se parece com o pois, mas se tem acento é substantivo. Conjuntinho respondo e explico, se põe o acento vira o nome de novo. Conjuntinho respondo e explico, se põe o acento vira o nome de novo. Conjuntinho respondo e explico, se Tá põe o travando, acento vira o professora. nome de novo. Parou agora. Estavam Tô conseguindo? ouvindo. Sim. Não. Sim. Tá bom. Gente, alguém estava ouvindo a música, ela cantar? Eu tava. Eu tava conseguindo escutar, mas parou. Parou porque eu parei agora. Porque eu ouvi o Rian falando, eu parei. E alguém cantando. Oi? Tem alguém cantando. Gente, para ouvir a música, eu preciso que todos desativem os áudios. É porque tem gente que fica com o áudio ativado e não tem como duas coisas tocarem ao mesmo tempo. O áudio de alguém e a música. Porque estamos todos conectados ao mesmo aplicativo. Então, eu vou, como é apenas 1 minuto, eu vou reproduzir mais uma vez. Preciso que todos desativem os áudios. Agora eu vou aprender a usar os porquês. Tô cansada de falar, me confundir e me ferrar. Eu já sei que são 4 tipos, espera que eu vou relembrar. O separado é só pra perguntas e se tem acento põe lá no final. O separado é só pra perguntas e se tem acento põe lá no final. O separado é só pra perguntas e se tem acento. O separado é só pra perguntas e se tem acento põe lá no final. Poderosa nota 1000, agora só faltam 2. Conjuntinho eu respondo se parece com o pois, mas se tem acento é substantivo. Conjuntinho respondo e explico, se põe o acento vira o nome de novo. Conjuntinho respondo e explico, se põe o acento vira o nome de novo. Conjuntinho respondo e explico, se põe o acento vira o nome de novo. Conjuntinho respondo e explico, se põe o acento vira o nome de novo. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Então, gente, conseguiram ouvir a paródia? Sim. Consegui. Deixa eu olhar se eu volto aqui. Professora, manda esse vídeo lá no grupo, é bom a gente ficar vendo. Tem vários, eu vou mandar agora. Deixa eu mandar logo. Vou mandar o link, tem vários. Esse aqui eu achei, porque eu achei bem despojada a letra. Gostei da letra da paródia que a menina fez. Deixa eu mandar aqui o link. A Maria Luísa disse que tem um resumo no Instagram. Ah, tem vários resumos, Malu. Pronto, vou mandar aqui no
Vou mandar aqui no grupo de 7º ano. Mandei. Tem outra, gente. Cadê? Deixa eu ver quem foi que falou aqui. Só um momento. Tem outro que eu vou reproduzir para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Áudios desativados. Caso não esteja ouvindo, aí vocês avisam. Hoje eu acordei com vontade de escrever. Lembrei atentamente os 4 tipos de porquê. Separado junto com acento, sem acento. É tanto os porquês que eu não aguento. O separado para perguntas e com acento somente no final. Será juntinho para respostas e com acento para motivo real. O separado para perguntas e com acento somente no final. Será juntinho para respostas e com acento para motivo real. Hoje eu acordei com vontade de escrever. Lembrei atentamente os 4 tipos de porquê. Separado junto com acento, sem acento. É tanto os porquês que eu não aguento. O separado para perguntas e com acento somente no final. Será juntinho para respostas e com acento para motivo real. O separado para perguntas e com acento somente no final. Será juntinho para respostas e com acento para motivo real. Então, gente, como eu disse a vocês, no YouTube tem várias paródias sobre os tipos de porquê, de porquês. E hoje eu vou retomar com o meu Instagram, que eu tenho um Instagram que é só para dicas. É só para dicas, que é Dicas da Tia Carol. Eu vou retomar com esse Instagram hoje. Tem um tempo que ele está parado, estava meio sem tempo. Mas eu baixei um aplicativo para me ajudar a fazer as dicas, a formular melhor as dicas, para passar para vocês. Então, vai ser bem legal. Aí, fiquem atentos. Quem não segue, é bom seguir para volta e meia participar dos quiz. Eu vou fazer várias perguntas. Vai ser bem legal.
E até para a prova de vocês mesmo, que vai ser segunda-feira, pode ser que eu aborde o tema, pode ser que eu aborde o assunto de vocês. Com certeza, os dos porquês. Já sigo ele. Eita, Estão me ouvindo bem? Eu tô. Sim. Sim. Pronto, deixa eu só desconectar o fone aqui. Conectar novamente. Pronto, fica melhor. Pronto, então, gente, como vocês perceberam aqui ao longo dessas paródias, essa última paródia ela tem um refrão que resume bem e fixa bastante. Aí seria legal para vocês conseguirem meio que decorar inicialmente, até depois aprender. Então, o uso dos porquês. Eu tinha dito a vocês que existem 4 tipos de porquês. E quando eu tinha a idade de vocês, eu ficava muito pensativa. Poxa, para que existem 4 tipos? Por que tantos? Por que não só um? Todo mundo entende quando eu disse por quê. Por que não só um? Porque existem algumas razões para eles serem, pelo menos foneticamente, né? O som deles serem iguais. Porém, a classe gramatical a que eles pertencem é completamente diferente. Cada um tem uma função diferente. Tem substantivo, tem o porquê advérbio, preposição. Então, cada um pertence a um grupo diferente. Como eu disse a vocês na aula passada, tem esse primeiro tipo de porquê, que ele é o junto e sem acento. Gente, esse é o porquê mais usado. Ele bate recorde, é o mais usado esse daqui. Por quê? E essa aula eu vou usar bastante porquês, viu, gente? Muito porquê, até na minha explicação. Então, por que ele é muito usado? Porque ele é usado para perguntas, para responder, na verdade, perguntas não, para respostas, para responder. Então, se eu disser assim, por que o Rian faltou? Um exemplo. Aí a Maria Luísa responde, porque está doente. O meu primeiro porque Rian faltou, foi o separado. Gente, eu troquei aqui, peraí, viu? Esse porquê é o separado. Eu estava na minha mente aqui, que é o junto. Pronto, esse porquê aqui, que é o separado e sem acento. Ele é usado para perguntas. É um porquê usado para perguntas. Então, quando eu falo, por que Rian faltou? Foi esse porquê usado. Ele é usado para início de perguntas. Só que tem algumas dicas da internet que devemos tomar bastante cuidado. Porque essas dicas dizem assim, por que separado e sem acento, usado apenas para a pergunta? Mentira. Ele não é usado apenas para a pergunta. Ele é usado também para indicar pela qual, pelo qual, pelos quais. Quando ele tem um sentido de pelo qual, ou seu feminino plural, ele também é usado, como aqui nesse exemplo. Por que ela não aceitou o presente? Observem que está em início de pergunta. Fácil. Início de pergunta, por quê? Separado e sem acento, certo? Mas observem aqui, ó. Não sei por que aceitei aquele convite. Não sei por qual razão, por qual motivo. Então, sempre que tiver no sentido de por qual razão, por qual motivo, ou no sentido de pelo qual, como aqui, ó, as alegrias pelas quais passei são minhas melhores lembranças. É usado porque separado e sem acento. Já o porquê separado e com acento, eu disse a vocês na aula passada, esse daqui, a única diferença entre o primeiro, que eu acabei de explicar, é que esse segundo, ele é usado apenas em final de frase. Aí tem dicas na internet que diz, só é usado em final de frase. Errado. Ele é usado em final de frase e também quando tem uma parte da oração intercalada. E o que é isso? Quando tem uma pausa. Então, quando existe uma pausa, é usado esse porquê com acento. Porquê separado e com acento, quando existe essa pausa. Como aqui. O jogador foi expulso, mas não sei por quê. Certo. Esse porquê ele foi usado porque está no final. Eu disse a vocês que em final de pergunta, em final de pergunta, em final de frase, é usado porquê separado e com acento.
Agora, observem aqui. Não sabia bem por quê, mas estava indo embora. Aí vocês poderiam dizer, professora, a senhora disse que quando é no sentido de por qual razão, é o separado e sem acento. Por que aqui tem acento? Porque depois dele tem uma vírgula. Então, quando tiver uma pausa, é usado também esse. Porque, gente, é como se essa vírgula aqui, ó, é como se essa vírgula, ela indicasse final de período. Ela indicasse que a frase acaba ali. Então, por mais que a frase não acabe, mas ela dá um tom de que acaba, ó. Não sabia bem por quê, mas estava indo embora. Então, também indica por qual razão. Só que o motivo dele estar aqui, é porque tem uma vírgula, então tem uma pausa. Se tem pausa, porque separado e com acento. Deixa eu apagar aqui o quadro. E os outros dois tipos de porquês, que eu não tinha explicado na aula passada, são o junto com acento e junto sem acento. O porquê junto e sem acento é o que eu tinha dito ainda há pouco, que eu tinha me confundido, mas ele é o para resposta. Ele é usado equivalente a pois, gente. Naquela primeira paródia que eu coloquei, tinha dizendo que ele se parece com o pois. Então, sempre que eu tiver dúvida em usar o porquê junto e sem acento, é só substituir por pois. Ele é o porquê explicativo. Ele é chamado de porquê explicativo porque, como o próprio nome diz, ele explica. Ele é usado para algumas explicações, tipo na frase que eu disse. Por que Rian faltou? Eu usei o separado e sem acento. Aí diz, ó, deixa eu fazer um jogo aqui entre os porquês. Eu poderia muito bem usar os 4 porquês aqui, ó. Por que Rian faltou? Aí, para responder, porque estava doente. Mas ele não me falou o porquê da doença. Não sei Gente, observem aqui como eu usei os porquês, ó. Olha os porquês em uso, todos os 4. Observem, cada um tem o seu lugar da oração. Da oração, não, do texto. No texto. Ó, por que Rian faltou? Por que separado sem acento? Início de pergunta ou equivalente a pelo qual ou pelos quais. Nesse caso, ele foi usado porque está início de pergunta. Por que junto sem acento? Resposta, explicação. Porque estava doente, é uma explicação. Não me falou o porquê. Gente, o porquê junto e com acento, ele é chamado de porquê substantivo. Ele é chamado de porquê substantivo, observem. Antes dele, sempre vem um determinante. Então, ele fica fácil por isso. Quando você disser assim, ele não me falou seu porquê, o seu, o meu porquê, o porquê, um porquê. Então, antes desse porquê aqui, se ele é substantivo, eu disse a vocês já que para uma palavra virar substantivo, basta antes dela eu ter um artigo ou um determinante. Então, se eu tiver antes dela um, o, seu, meu, nosso, dos. Se eu tiver algum determinante, alguma palavra que determine, eu transformo aquela palavra em substantivo. Então, quando eu digo, mas ele não me falou o porquê, é o motivo, é o próprio motivo. Ele não me falou o motivo. Então, quando eu digo assim, me explique o porquê de você não fazer atividade. É esse daqui. Porque substantivo. Ele é substantivo porque é uma coisa que existe, é um motivo.
Então, ele é o próprio motivo, como na paródia dizia, é o motivo real. Não sei o porquê da doença, mas ele não me falou o porquê da doença. Não sei porquê. Esse porquê separado e com acento, mais uma vez, ele está aqui no final, porque sempre que eu tiver esse acento aqui, ó, no separado, indica que o lugar dele é em final de frase. Então, não sei por quê. Porque separado com acento, final de frase. Final de frase ou quando algo é intercalado. Deixa eu fechar aqui. Então, voltando para o livro, porque junto, sem acento, utilizado para introduzir uma explicação, ela não veio porque estava trabalhando, o jogador foi expulso porque agrediu o adversário. Observem que eu posso substituir por pois, ó. Ela não veio pois estava trabalhando. O jogador não foi expulso pois agrediu o adversário. Eu posso substituir por pois, por visto que não é muito usual, mas visto que. Ela não veio, visto que estava trabalhando. Visto que também pode ser usado. E o porquê junto e com acento é utilizado como um substantivo, indicando a causa, a razão, o motivo. Nesse caso, deve ser precedido de um determinante. Artigo, adjetivo, pronome numeral. O juiz tentou explicar o porquê, mas não conseguiu. Diga-me o porquê de sua explicação, preocupação. Então, observem que, como eu disse, o porquê substantivo, antes dele tem que ter um determinante. Tem que ter um determinante. Seja um artigo, um adjetivo, um pronome, um numeral. Normalmente, gente, o que vem é o artigo, é o o. O porquê, ou um porquê. Normalmente, os artigos que vêm precedendo o porquê substantivo. Mas não é regra. Então, para entender melhor, só na prática. Isso daqui é meio, vocês vão meio que decorar inicialmente, até praticarem e começarem a entender como funciona realmente esse uso. Eu vou fazer logo a chamada, antes que não dê tempo, e se der tempo eu já começo a fazer atividade com vocês. Ok. Deixa eu ver aqui. A página da atividade. A atividade é da 212. E 213 apenas. Professora, se eu ficar saindo da aula por conta da minha internet, viu? Tá horrível. A internet está ruim? Uhum. Tá, tudo bem. 212 e 213. Fazer logar. Frequência. Frequência, oitavo ano. Oitavo. Não, sétimo. Lá vai eu. Oitava, professora. Sétimo. Depois que eu cheguei na frequência do oitavo, eu disse, oitavo, sétimo. Tá, sétimo ano. Oitavo ano que vem, se Deus quiser. A Cauana. A Cauana faltou. Alicia. Presente. Ana Paula. Presente. Ana Paula está tão quieta hoje. Antônio.
Presente. Jefferson, não. Arthur Clécio. Presente. Jefferson Augusto. Faltou Jefferson Augusto. José Vitor. Presente. José Alberto. Presente. Kathleen. Faltou. Larissa. Ô, professora, Oi. a senhora sabia que a Alice e o Arthur Clécio ganharam medalhas? Vão ganhar? Eu vi no grupo. A lista dos alunos. Arrasaram, viu? Eu já sabia que eu não ia ganhar mesmo. Foi de quê? Foi da de matemática? Foi ou da de... Foi de da prova do matemática. canguru. De matemática, um dia eu fui Novo, Na minha época eu de ainda novo, a gente está empatado com o 7º ano. O novamente. 7º não, com o 6º ano. É 2 assim. medalhas para as 2 salas. É assim. Nunca vi uma competição acirrada de vocês. Larissa. Presente. Luiz Arthur. Presente. Maria Aparecida. Está aqui presente. Maria Luísa Paulino. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Luísa Belarmino. Presente. Mariana Rodrigues. Presente, Mari. Miguel. Miguel faltou. Paloma. Pedro Henrique. Pedro Henrique faltou. Pedro Iago. Opa. Poliana. Poli faltou. Rafael, desistente. Raíssa. Presente. Rian. Presente, professora. A Maria Luísa disse que o Pedro está sem computador. É verdade, foi para o concerto o computador do Pedro. O Iane. Presente. Então, os que faltaram à aula de hoje foram a Cauana, Jefferson Augusto, Kathleen, Miguel e Poliana. Certo. Então, vamos para a página... Ainda dá tempo. Vamos para a página 212, gente. Livro didático, página 212, primeira questão. Atividade. Livro didático. Página 212. Primeira questão. Preencha as lacunas com porquê, porquê, porquê ou porquê. Letra A. Por que tinha de ser assim? Quem sabe responder essa? Porque separado sem acento. Separado sem acento, início de pergunta. Então, letra A. Por que separado sem acento? Letra B. Pedro Iago. Qual a resposta à letra B? Por que amamentar?
Iago, qual é aquele porquê usado para início de pergunta? Pedro e Iago. Deixa eu ver. Porquê separado? Ele respondeu aqui no bate-papo. Separado sem acento. Do mesmo jeito. Letra C, Maria Luísa Belarmino. Por que você saiu cedo? Qual é o porquê utilizado? Letra C, né? É. Porque é separado. Sem acento. Separado sem acento. Mais uma vez. De frase. Observem, gente, que é um padrão, amor. Início de pergunta, por que separado sem acento? Não tem mistério. Só que ele não é usado só apenas nesse caso. Havia sempre um porquê. Observe a palavra um. Um é um determinante, é um artigo. Temos um artigo antes da palavra porquê. Se tem um artigo, transforma essa palavra em substantivo. Qual é o porquê substantivo? Quem sabe? Porque junto com acento. Junto com acento. Porquê substantivo é esse junto com acento. Letra E. Você esqueceu o porquê? Final de pergunta, final de frase. Eu disse que em final de frase sempre tem aquele acento circunflexo. Porque junto. Junto ou separado? Se for Separado. junto, Separado. se for junto, vai ficar igual esse daqui, ó, da letra D. Não é. É Separado, substantivo. ó, separado e com acento. Separado e com acento, porque a única diferença entre ele, ó, entre o com acento e o sem acento é que um é início e o outro é no final. Ó. Letra F. Este é o prêmio porque mais me esforcei. Observe que é meio estranho, porque nós não costumamos falar dessa forma. Este é o prêmio pelo qual mais me esforcei. Tem um porquê aí, desses 4, que além de ser usado no lugar que nós costumamos usar, também ele é usado para substituir o pelo qual. Porque separado sem acento. Separado sem acento. Porque separado sem acento. Ó, gente, ele pode ser substituído por pelo qual. Pelo qual não são duas palavras, ó. Pelo, preposição, ó. Qual. Então, ó, por que. Ele pode ser substituído por pelo qual. Esse porquê aqui, a letra F. Então, vou finalizar por aqui a atividade. Eu quero que em casa vocês terminem de fazê-la. Fazer a primeira e a segunda questão e as outras. No caso, da 212 a 213 para casa. Deixa eu tirar um print aqui. Viu, gente? Vou finalizar a aula. Amanhã eu faço a correção e já começo a revisão para a prova de segunda-feira. Tchau, tchau.